O STF pode decidir sobre a obrigatoriedade de um plano do governo federal de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. A ação promovida pela Rede Sustentabilidade aponta omissão das autoridades e alega violação ao meio ambiente, à vida, à saúde e à proteção do Pantanal e da Amazônia. O tema de hoje é: o governo federal tem sido omisso na preservação das nossas florestas? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Olá, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Clever Vasconcelos, professor de Direito Constitucional e promotor de Justiça, que hoje substitui, então, o comentarista Caio Coppola. Olá, Clever, bem-vindo. Boa noite, Mona Lisa. É uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa. Então, vamos lá. Bruno, suas primeiras considerações para começar hoje. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Dr. Clever. É um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. Espero que o Caio se recupere prontamente também. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Em 1984, Vital Farias, esse velho trovador paraibano, escrevia a canção chamada Saga da Amazônia, que talvez seja uma das melhores sínteses dessa silenciosa matança da nossa terra que se promoveu no nosso país com sistematizada brutalidade durante o período da ditadura militar. O poeta assim cantava 4 anos antes da promulgação da nossa Constituição. Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar, para dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá. De lá para cá, muita coisa mudou. O fim da ditadura militar e a redemocratização trouxeram uma crescente preocupação com a preservação de nosso bioma, das nossas matas e florestas, não só da Amazônia e do Pantanal, como também do nosso Cerrado e da nossa Mata Atlântica. O Brasil experimentou nesse período, principalmente a partir da década de 2000, com o governo Lula, avanços importantes na preservação de nossa mata nativa e de nosso meio ambiente como um todo. Foram implementadas políticas que aliaram a edição de leis modernas de prevenção ambiental, como a Lei 9605 de 98, a famosa Lei dos Crimes Ambientais, com o fortalecimento dos órgãos de regulação e fiscalização ambiental, bem como da demarcação das reservas ambientais e de terras indígenas, que servem também e muito à preservação do nosso meio ambiente. Não é por outro motivo que na carta que os principais países europeus endereçaram ao vice-presidente Hamilton Mourão na semana passada, com preocupação sobre a política de preservação ambiental no Brasil, se destacou que até anos atrás o Brasil era uma referência mundial nesse assunto e que hoje desperta a preocupação de toda a comunidade internacional, colocando inclusive em risco o seu próprio agronegócio, afetado por essas políticas públicas negligentes em área ambiental. Esse cenário é tão alarmante, inclusive para a economia, que as ONGs de preservação e os gigantes do agronegócio se uniram e enviaram ao governo um documento com sugestão de propostas para o combate ao desmatamento na floresta amazônica. Faz parte dessa iniciativa a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne nomes da área ambiental como a WWF Brasil, a WRI Brasil, a TNC, a IAmazon e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, famoso. Assim como grandes empresas do agronegócio, como a JBS, Klabin, Mafrig, Amage, BASF, Danone, Natura e a Unilever. Essa mesma preocupação, a do impacto das políticas ambientais negligentes e catastróficas, foi expressada em uma carta assinada por, entre outros, os ex-ministros da Fazenda, Pedro Malan, Fernando Henrique Cardoso, Henrique Meirelles, Joaquim Levy e até Zélia Cardoso de Mello, além dos ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, Pércio Arida, Ilan Goldfein, entre vários outros. Portanto, em relação à pergunta do debate de hoje, se o governo federal tem sido omisso na preservação das nossas florestas, quem respondeu essa pergunta foram os 29 fundos de investimento internacionais que manifestaram preocupação com as políticas ambientais às embaixadas do Brasil em junho desse ano. Foram os países europeus que, cientes da inexistência material de um ministro do meio ambiente, endereçaram uma carta ao valente general Mourão, que procura, como pode, controlar essa crise histórica.
Quem responde isso são os dados do próprio Estado brasileiro, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, que mostram os números de devastação e de incêndios recordes no Brasil. Segundo o Instituto, 85% do Parque do Pantanal do Mato Grosso, que abriga o maior refúgio de onças pintadas do mundo, foi destruído por incêndios. Uma devastação equivalente a 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro juntas. No Pantanal, os dados do INPE mostram um aumento de 210% de incêndios em 2020 e de 2019 para 2018 já tinha tido um aumento enorme. Na Amazônia, é um aumento de 28%. Paralelamente, no bioma do Pantanal, a queda de autuações por supressão de vegetação foi de 52%. O IBAMA viu seu efetivo de funcionários diminuído pela metade nos últimos anos. Hoje são 600 agentes de fiscalização para atuar em todo o território nacional. Isso equivale a um agente responsável pela fiscalização de 14 mil quilômetros quadrados. Ou seja, um agente para uma área equivalente a 2 distritos federais e meio. Dentro desse cenário, é muito difícil falar em omissão do governo na preservação das florestas. Diante das falas do presidente de que o Brasil estaria de parabéns por suas políticas ambientais, diante das falas do ministro Ricardo Salles de que devemos aproveitar o momento para passar a boiada no Congresso, diante do congelamento de recursos e da não execução orçamentária em matéria ambiental, é muito difícil falar em omissão. É mais fácil falar em um projeto de desmonte do nosso sistema de preservação ambiental, um projeto de destruição das nossas florestas, da nossa terra, do nosso meio ambiente e da nossa história. Tornando novamente atuais os versos de Virias Fatal, que eu uso para encerrar a minha fala. No lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro mata poceiro só para lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viram até peão, afora os que já morreram como ave de arribação. Zé de Nata tá de prova, naquele lugar tem cova, tem gente enterrada no chão. Clever, suas primeiras considerações, por favor. Vamos lá. Uma satisfação estar aqui, doutor Bruno. Muito obrigado por essa honra, o debate. E boa recuperação ao Caio. Olha, a questão é a seguinte. O Supremo Tribunal Federal, ou mesmo o órgão do Poder Judiciário, terá que dizer se o governo, o Poder Executivo, é omisso ou não é omisso na política ambiental brasileira? Isso é uma questão de altíssima indagação e uma responsabilidade que se coloca nas mãos do Poder Judiciário como estrutura de poder estatal de maneira muito perigosa. Por quê? Porque a ação de governo cabe ao Poder Executivo. Se nós atribuirmos ao Supremo Tribunal Federal a responsabilidade de governar o país, que atravessemos a rua e entreguemos a chave do Poder Executivo ao Supremo Tribunal Federal. É uma responsabilidade que, nas costas do Supremo Tribunal Federal, isso fica muito complicado. Veja bem, a estrutura constitucional brasileira, ao longo da sua história, foi dividida em dois momentos: o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo. O constitucionalismo buscou introduzir na nossa Constituição uma estrutura de Estado. E o neoconstitucionalismo procurou estabelecer uma Constituição que patrocinasse e patrocina direitos e garantias fundamentais. Dentre eles, o direito à vida, a sadia qualidade de vida. E aí está o meio ambiente. Agora, veja bem, é um atentado contra o Supremo Tribunal Federal para perguntar a ele: Supremo, o governo é omisso ou não é omisso? O Supremo não tem papel de governança de execução de tarefas. Isso é papel do Poder Executivo. E o Poder Executivo tem que trabalhar isso conforme a sua realidade. Nós temos aí uma teoria chamada teoria da reserva do possível. Essa reserva do possível envolve a progressividade de satisfação de direitos e garantias fundamentais cujo trabalho é do Poder Executivo. E ele tem que fazer conforme os recursos que são colocados nas mãos dele. Veja bem,
Nós estamos aí diante de uma pandemia. A pandemia requer o deslocamento de verbas, requer a ação governamental, requer a estruturação de satisfação social diante de uma crise de saúde pública que procura inverter investimentos de algumas áreas. E quem faz esse juízo de valor? Quem tem que fazer esse juízo de valor é o Poder Executivo e criar essa relação de fenômeno econômico, dando aos departamentos, às divisões de Estado do Poder Executivo, como progredir ou atuar nesse campo ambiental. Esse juízo de valor, essa condenação, não cabe ao Supremo Tribunal Federal uma ação política de afirmar o governo é omisso ou o governo não é omisso. O que me causa espanto é que nós fazemos um julgamento de responsabilidade ao Supremo Tribunal Federal que vai carregar nas costas dele um peso que não é dele. Esse peso é de satisfação relacionada ao Poder Executivo. Existe até uma súmula, a súmula 241 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que determina que quem tem que fazer esse valor da teoria da reserva do possível é a responsabilidade política do Poder Executivo de fazer o manuseio das verbas que lhes são destinadas para resolver o problema. É uma ação política em que o Poder Executivo deve administrar. Então eu respondo, o governo é omisso na preservação ambiental? Cada um vai fazer o juízo de valor conforme a situação de fato. É óbvio que nós temos queimadas, é óbvio que as queimadas muitas vezes são fruto da ação da natureza, mas é óbvio também que temos ações criminosas e o Ministério Público tem a responsabilidade de providenciar isso. Agora, o que a gente não pode é jogar nas costas do Supremo Tribunal Federal a responsabilidade de ser o Poder Executivo. E Bruno, então agora vamos ao debate. Doutor, parabéns pelas suas falas iniciais e eu tenho bastante acordo com você em relação a isso. Mais uma vez, e aqui é algo que eu já critiquei muitas vezes, está se colocando no âmbito do Poder Judiciário medidas que deveriam ter sido tomadas no âmbito do Poder Executivo. Mais uma vez, a gente vê essa problemática judicialização de políticas públicas, que é acompanhada sempre do seu efeito reverso, que é a politização do judiciário. E, mais uma vez, eu trago a famosa frase, que quando a política entra pelas janelas de um tribunal, a justiça abandona pela porta. No entanto, nós temos uma questão aqui um pouco mais complicada, e aqui começa a minha divergência. Geralmente, quando a gente está falando de executivo, a gente está falando de cobertor curto. A gente está falando de falta de verbas. Nesse caso, a gente tem uma situação um pouco diferente. A gente está falando de falta de execução do orçamento. Porque para a área ambiental, a gente tem um orçamento grande, a gente tem uma quantidade razoável de verbas que são verbas vinculadas no orçamento, que vai direto para a preservação do meio ambiente. Então, é uma questão um pouco diferente. Embora eu concorde que não deveria ter sido feito isso por meio de uma ação ao Poder Judiciário, dessa vez me deixa um pouco incômodo e dessa vez realmente abala um pouco a minha convicção jurídica. Porque o que está sendo pedido, os pedidos da ação da rede que eu li hoje são a apresentação de um programa de prevenção e combate aos incêndios do Pantanal e da Amazônia que abarque medidas efetivas e concretas para controlar e mitigar os incêndios que já estão correndo e para prevenir que outras devastações dessa proporção não sejam mais vistas. É um plano. O que se está pedindo é um plano que já deveria ter sido feito, por óbvio, né? Tem outras medidas que são também a criação de uma força-tarefa, a criação de um comitê que possa prestar informações à população a cada 5 dias. Um pouco antes de começar o Expresso, eu já termino, Mona Lisa, a gente via uma matéria sobre o Ministério Público fazendo uma força-tarefa de fiscalização. Não era o Ministério Público que tinha que fazer isso, e o doutor pode falar isso muito melhor do que eu. Porque não é papel do Ministério Público fazer fiscalização.
pode até ter o papel de investigar, pode até ter o papel de processar, pode não, principalmente tem o papel de processar, mas não de fiscalizar. Esse papel, o exercício de poder de polícia, é do Poder Executivo, que não está fazendo. E aí a gente entra realmente num dilema um pouco mais complexo. Clever? Olha, é verdade. A questão em relação ao Ministério Público, eu quero aqui louvar a ação do meu querido Ministério Público, ao qual represento, no sentido de tomar providências para que o piso vital mínimo, eu vou colocar isso, piso vital mínimo, porque o direito à vida é garantido constitucionalmente, mas é importante, dentro de um tríplice alcance do direito à vida, e qual é esse tríplice alcance? Primeiro, o direito de não ser morto, como regra, onde a Constituição salvaguarda o direito à vida. Depois, a questão da dignidade do ser humano. E depois, a questão de manutenção de critérios de vida e sobrevivência que garanta essa viabilidade da dignidade da pessoa humana. Então, o Ministério Público vai agir provocando a justiça para que o mínimo seja realizado. Olha, ninguém aqui vai querer ser atendido no melhor hospital do Brasil. O Sistema Único de Saúde não propicia uma medicina de ponta desses hospitais privados. Ninguém ganha o salário máximo. O salário que a Constituição garante é o salário mínimo. Então, essa ação ministerial é importante. Mas o Ministério Público não pode bater a porta do Judiciário e dizer: Poder Judiciário, diga como o Poder Executivo deve planificar uma política ambiental. Planificar e executar uma política ambiental, que é de responsabilidade dele, do Poder Executivo. Sim, há falhas. Sim, há situações boas. Sim, mas esse julgamento tem que ser feito de uma ação de satisfação do Poder Executivo. Concordo novamente, doutor, concordo e faço novamente essa crítica. Não deveria ser o Ministério Público que hoje está se mobilizando para fazer um serviço de fiscalização. Não deveria ser o Ministério Público que está indo a campo. A gente viu uma matéria um pouco antes de entrar aqui no debate, indo a campo para fazer essa fiscalização que, segundo os dados atuais, diminuiu drasticamente por um corte de pessoal, por uma alocação de pessoas em cargos chaves do IBAMA que não têm experiência no combate e na prevenção ao desmatamento. E quem diz isso não sou eu, a própria ex-presidente do IBAMA coloca isso de uma forma muito clara, e da falta de um plano, qualquer um que seja. Comissões estão indo para o Pantanal, comissão de parlamentares, entre os quais o deputado Paulo Teixeira, que está participando dessa iniciativa, que não deveriam ser eles, mais uma vez. Mas quando não há atuação do Poder Executivo, o que se faz? Eu fiquei pensando, doutor, refletindo bastante sobre esse tema, e eu pensei da seguinte forma: imagine se no ano de 2021, eu vou pensar em 2022, porque aí vai mudar o governo e eu não vou estar falando de ninguém específico. O governador, em 2023, na verdade, seja lá quem for ele, aqui do estado de São Paulo, ele decide não executar as verbas que ele tem para a segurança pública e para o sistema penitenciário aqui de São Paulo. Ele decide que ele vai cortar isso pela metade. E se tiver que fechar presídio, fecha. E se tiver que acabar com metade da corporação da Polícia Militar, a gente acaba, salvo a impossibilidade de mandar embora o funcionário público. Será que o Ministério Público não iria atuar para mostrar que isso é ilegal? Será que o Ministério Público ficaria de braços cruzados para deixar que essa política pública, que seria desastrosa para a segurança pública do Estado, pudesse ser implementada? É nesse sentido que esse pedido vem, colocando um estado de coisas inconstitucional, que é um conceito jurídico que o Supremo já adotou no Brasil, inclusive em relação ao sistema penitenciário, agora para o âmbito ambiental, com o perdão da cacofonia, mas um estado de coisas inconstitucional ambiental. Essa situação fica bastante delicada quando a gente vê a dramaticidade da omissão que tem hoje. Clever? Sabe o que eu temo?
eu temo o seguinte, esse estado de coisas constitucionais, ou estado de coisas inconstitucional, ele deriva da Corte Constitucional colombiana, quando o ministro Marco Aurélio julgou aquela arguição de descumprimento de preceito fundamental, tratando dos presídios, evidentemente. E surge diante de uma circunstância de inabilidade do Poder Executivo em solucionar a questão política. Mas, se nós compararmos tecnicamente uma arguição de descumprimento de preceito fundamental com uma ação civil pública de obrigação de fazer, nós estamos colocando ao Supremo Tribunal Federal a atribuição de um juízo de primeiro grau, porque não existe foro de prerrogativa de função para a ação de improbidade e para uma ação de obrigação de fazer. Então a minha crítica aqui é pontual em relação ao Poder Judiciário. Mas não uma crítica ao Poder Judiciário, é uma crítica de levar isso ao Poder Judiciário, que não é uma atribuição natural dele, natural. E colocar numa Corte Constitucional a obrigação de fazer é quase colocar a chave do Poder Executivo ao Poder Judiciário para administrar. Eu fico preocupado com a governança do Poder Judiciário. A governança é do outro lado da praça. Então, a ação, a medida é louvável. É louvável. Agora, a formatação dessa medida, levando às costas do Judiciário uma responsabilidade que não é naturalmente dele, é que pode comprometer a nossa ideia de check and balances ou de freios e contrapesos. E aí depois nós teremos muita gente falando que o Judiciário está governando, que não é papel dele. Então aqui a minha defesa não é a defesa do governo, eu nem posso fazer isso, eu sou do Ministério Público, né? Eu sou patrocinador dos direitos ambientais, dos direitos sociais. A minha tese, o meu ponto nevrálgico aqui é a demanda de uma situação que não caberia ao Judiciário tipicamente resolver. Essa síndrome da inefetividade, que também é muito discutida às vezes numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é um papel muito delicado que as partes colocam ao Judiciário. Então, resolva-se o problema e pare de colocar no Judiciário a responsabilidade política por alguma omissão, alguma ação que não é naturalmente dele. Clever, por favor, continue com a palavra, porque a gente já está nos argumentos finais e você começa. Olha, a questão dos argumentos finais, eu digo, o artigo 225 da Constituição, quando trata da questão ambiental, ele está salvaguardando, não a questão ambiental, mas está salvaguardando a ideia da sadia qualidade de vida, de uma vida digna, onde se é exercida, protegendo os direitos ambientais. Estou de acordo com isso, ótimo. O Ministério Público tem que provocar em ações pontuais quando há erros. Agora, o que você não pode fazer é que o Poder Judiciário seja instado, seja provocado para traçar políticas públicas que não é responsabilidade dele. Que não é responsabilidade dele. E eu insisto mais uma vez aqui, se a moda pega do estado de coisas inconstitucional, nós teríamos aí a ação civil, a DPF para a educação, para a saúde, para a segurança pública, pronto. O presidente da República atravessa a praça e entrega a chave da execução para o Poder Judiciário. Não. Eu acho que aí é uma extremidade que se coloca na responsabilidade do Judiciário. A gente precisa enxergar que essa é uma percepção que tem que ser colocada às mãos do Poder Executivo. Cada poder exerce a sua parcela de soberania. E a parcela de soberania que está querendo que seja realizada é do Poder Executivo. Essa é a forma que eu destaco, e não a matéria, que é louvável. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Parabéns, doutor. Eu, mais uma vez, tenho bastante acordo com a maioria das premissas fixadas.